Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. Os soldados perguntam quem entre os jovens é Deon Hart, e o mordomo aponta para o jovem mestre Deon. Cruel se levanta indignado, enquanto Deon, sem entender o que está acontecendo, fica em choque. Olhando para Deon, o soldado ordena que ele o acompanhe. Pegando o braço de Deon, ele informa que dará os detalhes enquanto saem. Os outros soldados comentam que Deon parece um medroso magrelo e acham difícil que ele consiga segurar uma espada. O outro soldado diz que provavelmente estão tentando se livrar dele no campo de batalha. Cruel pega o braço do soldado pedindo que ele espere um momento, e diz que ele é quem vai ser alistado e não Deon, e que isso provavelmente é algum erro. Se desvencilhando da mão de Cruel, o soldado informa que não há erro algum. Sua família enviou um documento oficial à família real, e eles só estão cumprindo suas obrigações. O soldado informa que, se Cruel tiver alguma dúvida, que vá checar a informação com seus pais. Então eles levam Deon pelo braço, que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Deon questiona por que seus pais fariam isso. Ele se considera fraco e teme que, se participar da guerra, morrerá sem conseguir fazer nada. Então, por que seus pais tomariam essa decisão? Agora, ele lembra dos pedidos de desculpas de sua mãe, e tudo parece fazer sentido, mas ele pensa que não é possível. Ele se vira e tenta chamar por seu irmão, que não está mais lá. Deon se vê tomado pela angústia e pela dúvida, questionando se todos ao seu redor desejam que ele morra. A sensação de abandono e traição o assola, enquanto tenta compreender as motivações por trás da decisão de sua família. Deon se afunda em um mar de autoacusação, convencido de que é uma falha que trouxe desgraça ao nome da família Hart. A sensação de abandono e rejeição o consome, deixando-o com a certeza de que sua família o deixou para trás. Tempos depois, no acampamento de batalha, um soldado joga uma espada para Deon. O capitão explica que eles serão enviados às linhas de frente em breve e adverte que, se não quiserem morrer, devem ficar fortes. Deon segura sua espada, mas imediatamente sente o peso excessivo, percebendo que a arma é muito mais do que ele pode manipular com facilidade. Os murmúrios entre os alistados e os soldados ecoam enquanto observam Deon. Ele não é o filho dos Hart, um sussurro se espalha pelo grupo. O que um garoto de uma família tão proeminente está fazendo aqui? Todos os filhos de famílias de prestígio foram mandados para lugares seguros. As perguntas pairam no ar, obscurecendo a razão por trás da presença de Deon no meio deles. Os olhares dos companheiros de batalha seguem Deon com uma mistura de piedade e incredulidade. Você ouviu sobre os Hart? Sussurra um deles, com uma expressão de desdém. Parece que o rumor de que sua própria família o odeia é verdade. Aposto que mal consegue segurar essa espada, vai morrer logo. O pesar pela juventude de Deon é palpável entre eles, como se todos estivessem cientes de que estão testemunhando um destino cruel. Deon, com os olhos marejados de lágrimas, desabafa: eu não quero morrer. Suas palavras carregadas de medo e desespero, revelando a fragilidade de um jovem diante do horizonte sombrio da guerra. A partir daquele momento, sua existência transformou-se em um inferno de outra natureza. Cada dia era uma batalha contra o medo, a incerteza e a dor, uma jornada solitária por um território hostil, onde a esperança era uma chama frágil lutando para não se extinguir diante da escuridão iminente. Envolto em um turbilhão de sangue e violência, Deon se sentia como uma folha à deriva em um mar tempestuoso, sem rumo, sem controle, apenas à mercê das forças impiedosas que o cercavam. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, uma batalha contra os horrores do campo de guerra, onde o medo era seu companheiro constante e a esperança uma miragem distante. Em meio a batalhas incessantes e um ciclo interminável de morte. Os gritos ecoavam por todos os cantos, enquanto um odor nauseante de sangue impregnava o ar. Corpos tombando ao seu redor, alguns sobre ele, outros ao seu lado, como peças de um jogo macabro. Sob o peso de um soldado caído, Deon grita em desespero, clamando que não deseja isso, que não quer sucumbir ali, entre o caos e a carnificina que o cercam. Com os olhos embaçados de lágrimas, Deon vislumbra um soldado inimigo avançando em sua direção, decidido a pôr fim à sua vida ali.
Enquanto grita mentalmente que não quer morrer em meio ao caos da batalha, seu capitão surge em seu socorro, eliminando o inimigo que se aproximava perigosamente. No frenesi da batalha, o capitão exige que Deon recupere o controle de si mesmo, perguntando quanto tempo mais ele vai permitir que o medo paralise. Se não pode manusear uma espada, que agarre outra arma e lute, pois não há tempo para hesitação em meio ao clamor da guerra. E se ele não possui uma arma, que então ele os mate com os dentes. O capitão arremessa uma adaga em direção a Deon, sua voz ecoando acima do caos da batalha enquanto ele proclama que não importa o quão fraco ou pequeno ele seja, no campo de batalha, a única opção é lutar pela própria sobrevivência. Tremendo e com lágrimas nos olhos, Deon estende a mão trêmula para agarrar a adaga, sua coragem surgindo em meio ao terror da batalha. Ele concorda com as palavras do capitão, sabendo que não pode permitir a própria morte dessa maneira. Determinação incandescente queima nos olhos de Deon enquanto ele promete a si mesmo que sobreviverá, não importa o que aconteça. Ele vai matar, matar e matar de novo. Seu corpo, dominado pelo terror, ansiava por fugir e evitar aquilo tudo. Envoltos na carnificina da batalha, Deon cospe sangue e lamenta sua frágil condição física, questionando quando finalmente poderá retornar ao lar. Mesmo sob o ataque feroz do inimigo, Deon murmura entre os golpes que deseja ardentemente retornar para casa. No entanto, com agilidade impressionante, ele se esquiva dos golpes do oponente, em um movimento rápido e certeiro, e empala-o com sua adaga. Contudo, repetidamente forçado a tirar vidas para garantir sua própria sobrevivência, Deon se vê questionando se sua casa alguma vez foi um lugar feliz para ele. Sob as tendas abafadas do batalhão, o mensageiro entra, trazendo consigo uma lufada de ar fresco com a notícia de que os presentes e cartas dos entes queridos finalmente chegaram. Deon, intrigado, questiona se existia algo como entrega de presentes, pois é a primeira vez que ele ouve falar sobre isso desde que chegou a este lugar sombrio e distante. Os outros soldados receberam cartas de suas famílias, um gesto que os enche de alegria e emoção. Um deles segura com carinho a primeira carta de sua filha, recém-aprendida a escrever, enquanto o outro se deleita com a comida caseira enviada por sua mãe, um sabor de lar em meio à brutalidade da guerra. Deon se encontra em um estado depressivo, surpreendendo-se ao sentir uma faísca de esperança surgindo dentro de si. Contudo, logo se vê zombando de sua própria ilusão. É evidente para Deon que não haverá presentes ou cartas para ele. Em vez disso, uma carta chegou, trazendo uma notícia inesperada: ele foi promovido a comandante das linhas de frente. O choque diante dessa reviravolta em sua vida já tão turbulenta é palpável. Em um instante de decisão sombria e carregada de ressentimento, Deon opta por um caminho de retaliação. Determinado a fazer a família Hart sentir na própria pele o sofrimento que o lançaram, ele se compromete a trilhar um caminho de vingança implacável. Após anos de ausência, Deon finalmente volta à imponente mansão dos Hart. Deon entra na mansão, carregando o corpo mutilado do mordomo que o apontou durante seu recrutamento, até se colocar diante do senhor e da senhora Hart. Deon deixa o corpo cair aos pés dos pais com um gesto brusco, sua respiração entrecortada pela raiva contida que queima em seu peito. O olhar que lança sobre eles é gélido, repleto de uma determinação implacável. Neste instante, ele sabe que finalmente chegou a hora de fazer com que paguem por todo o sofrimento infligido a ele. Com a adaga em punho, Deon encara aqueles que um dia deveriam tê-lo amado e protegido. Sua voz, embora firme, carrega uma frieza cortante quando anuncia sua chegada para cumprimentá-los. Os olhos dos pais de Deon se fixam nele, e uma mistura de surpresa e reconhecimento se manifesta em seus rostos. Com voz trêmula, eles pronunciam o nome do filho. Sem esperar pelo fim da frase, Deon avança rapidamente e apunhala o patriarca no coração, um golpe certeiro que rompe o silêncio da sala com um estampido surdo. Pego completamente de surpresa, solta um engasgado de dor, enquanto o sangue jorra de sua boca antes que ele desabe no chão. A matriarca irrompe em um grito de desespero, suas mãos tremendo enquanto ela observa seu marido caído no chão, lutando contra a morte iminente. Enquanto isso, Deon sente uma mistura de triunfo e satisfação, seu coração finalmente alcançando o desejo e sonho de anos de vingança e justiça. Com um adeus gélido,
ele também encerra a vida da matriarca com sua adaga, pronunciando um breve adeus enquanto a lâmina se move com determinação implacável. O ato finalmente se concretiza, as sombras da vingança se dissipam enquanto Deon encara os resultados de anos de dor e desespero, sua determinação implacável agora transformada em realidade cruel diante dele. Em uma aura de loucura e desforra, Deon despeja suas palavras carregadas de ressentimento. Seu olhar fixo nos rostos daqueles que um dia deveriam ter sido sua fonte de amor e apoio, agora testemunhando o resultado sombrio de seu abandono e crueldade. Entretanto, dentro de si, Deon se debate com pensamentos turbulentos enquanto observa o desfecho de sua vingança. Por que esse sentimento de agonia? Era exatamente isso que ele almejava, o desfecho sangrento de anos de desdém e desespero. No entanto, agora que está diante dele, a realização de seus desejos não traz o alívio esperado, apenas uma mistura desconcertante de emoções. Em meio ao caos da sala manchada de sangue, Cruel irrompe, chamando pelo nome de Deon. Deon, seu semblante carregado de agonia e sofrimento, responde ao chamado do irmão em meio ao silêncio pesado da sala. Seus olhos encontram os de Cruel, transmitindo uma mistura de dor e desespero. O olhar de horror estampa o rosto de Cruel ao observar a cena terrível diante de si. Desesperadamente, ele pergunta a Deon o que foi que ele fez. Deon, com um misto de agonia e desespero, clama por socorro ao seu irmão. Uma voz sombria ecoa em sua mente, questionando suas esperanças de ajuda. Ajudar quem? Ela sussurra. Ajudar você? Você realmente acredita que Cruel virá em seu socorro? Cruel fica atordoado diante da cena chocante envolvendo seu irmão. Enquanto isso, a voz na cabeça de Deon sussurra que acreditar nisso é uma verdadeira piada. Com um movimento rápido e violento, Deon avança em direção a seu irmão, Cruel, brandindo sua adaga. Com os olhos cheios de raiva e decepção, Deon lança acusações contra Cruel, gritando que ele não passou de um espectador. Enquanto isso, a voz implacável em sua cabeça sussurra que, no fim das contas, Cruel o abandonou. Em meio à confusão de sua mente dividida, Deon se debate com duas vozes opostas. Uma implora por socorro, enquanto a outra clama pela morte de seu próprio irmão. A agonia o consome, e ele se vê à beira do colapso. Num instante de desespero, ele se pergunta se talvez, se Cruel morrer, essa agonia insuportável possa finalmente cessar. Então, o corpo frágil de Deon começa a ceder sob o peso da angústia e do esforço. Seus membros tremem, sua respiração se torna irregular, e ele sente as forças o abandonando aos poucos, como se estivesse perdendo a batalha não apenas fisicamente, mas também dentro de sua própria mente atribulada. Ele reconhece que provavelmente chegou ao seu limite e amaldiçoa seu corpo frágil, que parece traí-lo nos momentos mais cruciais. Ele pensa que não pode desmaiar agora, precisa matar Cruel. Deon é trazido de volta ao presente por uma voz chamando seu nome, rompendo o turbilhão de lembranças que o assombravam. Ele pisca os olhos, retornando à realidade do momento presente, tentando discernir quem o está chamando e por quê. A voz que o chama é a da capitã Liane Renner, líder de seus cavaleiros. Ela interrompe os devaneios de Deon, questionando sobre o que ele estava tão absorto a ponto de não ouvir seus chamados. Seus olhos encontram os dela, buscando uma resposta adequada para a pergunta. Deon cumprimenta a dama Liane com um aceno de cabeça, e ela retribui com um sorriso polido. Enquanto Liane continua a falar, Deon observa, pensando que ela é o único membro normal entre os seus cavaleiros lunáticos. Seus olhos se fixam nela por um momento antes de ele voltar sua atenção para as palavras dela. Deon, agora recobrando sua personalidade habitual, fica surpreso ao perceber que já está no salão de banquetes real. Revisitando suas memórias tumultuadas, Deon se recorda vagamente de ter sido emboscado no caminho, mas tudo depois disso é um borrão confuso. Como ele chegou até ali? Quando trocou de roupas? Enquanto tenta juntar as peças, a voz preocupada de Liane o traz de volta ao presente. Ela observa sua expressão perturbada e indaga se algo de ruim aconteceu durante seu encontro com o imperador. Deon se pergunta em que momento exatamente encontrou o imperador. Se essa situação ocorreu, certamente seu estresse deve ter atingido um ponto crítico. Como ele conseguiu superar o exército revolucionário?
Empurrando essas indagações para longe, Deon conclui que, nesse momento, esses detalhes são secundários diante das questões imediatas. Então, dirigindo-se a Liane, Deon pergunta qual é o motivo por trás da realização desse banquete. Surpresa, Liane, espantada, responde perguntando se ele está brincando. Deon fixa seu olhar em Liane com uma expressão de confusão evidente. Ela responde com um leve suspiro, indicando que ele parece estar completamente alheio à situação. O banquete, afinal, é uma celebração em honra a um novo herói. Cruel se aproxima com uma postura imponente e esclarece que o banquete é uma celebração destinada a congratular o nascimento e a estreia do novo herói, Cruel Heart. Seus olhos encontram os de Deon dizendo, então você está aqui. As palavras escapam de Deon em um tom carregado de raiva e frustração. Ele esbraveja, revelando que desde aquele sonho sombrio, uma sensação de inquietação o acompanha, e agora, diante dos acontecimentos, percebe o motivo de ter tido esses pesadelos. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.